A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muita alegria que mais uma vez eu inicio esse vídeo da série Vida Cristã. Nós estamos trabalhando ao longo desses meses. Tenho certeza que o Senhor tem te abençoado bastante. Tenho certeza que você tem crescido na vida cristã. Esse é o nosso propósito. E com esse vídeo de hoje nós iremos abordar o tema oração e jejum. Eu queria iniciar então fazendo uma oração para que o Senhor nos conduza. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, obrigado porque nós estamos crescendo e nos dedicando a crescer. Esse vídeo é para a glória do Senhor, para que aprendamos sobre esses dois pontos tão importantes e tão práticos de nossas vidas, Senhor, que é a oração e o jejum, Pai. Me dê sabedoria para ensinar os meus irmãos, para passar para eles aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E que tudo seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Veja como é um tema tão prático, tão presente em nossas vidas. Nessa lição eu acabei de orar, acabei de praticar e de fazer aquilo que nós iremos estudar, que é a oração. E é muito provável que no dia de hoje você deva ter orado. Muito provável que nesse mês, ou nessa semana, ou talvez também hoje mesmo, você deve ter jejuado. A nossa igreja tem uma prática mensal, no começo do mês, de estabelecer 3 dias de jejum e oração. Então hoje nós iremos falar sobre esses dois pontos muito presentes em nossas vidas. E também nós iremos crescer através do que a palavra do Senhor nos ensina sobre eles. Espero poder te ajudar. São dois temas onde eu não irei conseguir abordar em sua integralidade tudo o que diz respeito a jejum e oração, porque é um tema muito vasto, é um tema muito profundo. Então eu recomendo, também te desafio, te aconselho a buscar em Deus, a aprofundar sobre esse estudo, a crescer mais diante de outras informações, outros livros, outros canais que falam de jejum e oração. Então eu queria iniciar dizendo o seguinte: essas duas práticas são meios de adoração a Deus. Toda vez que nós oramos e jejuamos, nós não buscamos mudar a Deus, como você já deve saber. O que nós buscamos é entender a vontade do Senhor para que vivamos de acordo com essa vontade. E assim, consequentemente, a gente acaba adorando ao Senhor pelo meio da nossa vida, pela obediência à sua palavra. Então nós praticamos o jejum e a oração como obediência a Deus e para termos mais do Senhor. O primeiro ponto que eu queria então conversar com vocês é sobre oração. A oração é uma atividade espiritual que nos habilita a ter um relacionamento com Deus. É uma prática essencial na vida do cristão. É completamente impossível conhecer a Deus de maneira mais profunda sem que a oração faça parte disso. A oração, portanto, sendo essa prática espiritual, ela nunca pode estar ausente das nossas vidas, porque é uma prática elementar, é uma prática fundamental. Sem ela, é impossível conhecermos a Deus de maneira íntima e de maneira profunda, sabermos da sua vontade, como agradá-lo, como rasgar o nosso coração, entregar o nosso coração, quebrantar o nosso coração diante do Senhor, porque a oração é o meio pelo qual nós fazemos isso. E de maneira mais simples, se eu pudesse conceituar o que significa a oração, além do que eu já disse, seria entrar na presença de Deus com temor e reverência para falar com Ele em nome de Jesus. Jesus Cristo hoje é o meio pelo qual, é a pessoa pela qual, é o caminho pelo qual nós nos achegamos a Deus. Foi Ele que nos deu acesso ao Pai. Hoje, em nome de Jesus, nós oramos, nós entramos em Sua presença para falarmos com o Senhor. Então, se você é um servo de Deus que não ora aquela oração genuína, uma oração verdadeira, não uma oração religiosa para cumprirmos uma programação, para cumprir tabela, ou mesmo para massagear o nosso ego, o que a gente orou,
mas não é uma oração verdadeira, rica, profunda, entregue, você precisa mudar isso urgentemente, porque a oração é a prática espiritual mais elementar na vida do povo de Deus. Eu acho que são indícios de que uma pessoa ainda não entendeu sobre sua conversão quando ela não ora, quando ela não se dedica a ter uma vida prática de oração. Ser um cristão que não ora é a mesma coisa que ser um cirurgião que não faz cirurgia. É a mesma coisa que ser um padeiro que não trabalha com pães, que não faz pães. É ser um homem ou uma mulher de Deus sem conhecer o Senhor de maneira verdadeira e de maneira profunda. Então o cristão que ele não ora, ele só conhece a Deus de ouvir falar. Ele não conhece a Deus por ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E se nós formos olhar em Atos, capítulo 2, o versículo 42, que é um versículo muito conhecido, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O começo do versículo nos diz que eles perseveravam na doutrina e também na comunhão, que faz parte também da nossa vida cristã. Também havia o partir do pão nas suas vidas, e tudo isso é importante na vida da igreja. A questão é que também o versículo nos indica que a igreja primitiva, eles também perseveravam nas orações. Então, sem sombra de dúvida, uma igreja ela não pode viver sem oração se ela quer ser uma igreja edificante, uma igreja que cresce, uma igreja que entende a vontade do Senhor, porque uma igreja sem oração é uma igreja deficiente. Perseverar em oração é você continuar persistindo em alguma coisa independentemente das circunstâncias, é o que o texto nos indica. Um aluno, ele vai persistir nos estudos até passar no vestibular. Assim, em nossa vida cristã, nós iremos persistir na oração também até a volta de Jesus. Faça chuva ou faça sol, tenha pandemia ou não, na saúde ou na doença, na perseguição ou na liberdade, continuaremos firmes, orando a Deus continuamente para entender a sua vontade e para nos inclinar a fazer aquilo que está na palavra do Senhor. A oração nos ajuda a entender a vontade de Deus. Quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, mesmo sendo filho de Deus, antes ele foi orar. Eu queria que você então abrisse Lucas, capítulo 6, no verso 12 ao 13. Vamos ter o modelo de Jesus orando, buscando ao Senhor diante de uma decisão muito séria que ele iria tomar, que seria a escolha dos 12 discípulos. Lucas capítulo 6, verso 12 diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou para si os 12 discípulos, entre eles os quais deu também o nome de apóstolos. Então a oração, ela nos faz entender a vontade de Deus, nos ajuda a entender a vontade de Deus e não mudar a vontade de Deus, não mudar o coração de Deus. Da mesma forma, quando os 11 discípulos foram escolher a pessoa que ficaria no lugar de Judas, eles oraram antes. Judas já havia sido morto, e então os discípulos foram escolher uma pessoa que ficaria no lugar dele. E nós temos esse relato lá em Atos, capítulo 1, verso 24. A Bíblia vai nos dizer que nesse momento tão importante da escolha do 12º apóstolo, que ficaria no lugar de Judas, os nossos irmãos, eles precisaram orar e buscar a Deus, em Deus
a sua vontade. Olha só o que diz o versículo 24. E, orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. O outro exemplo que nós temos de oração buscando em Deus a sua vontade é quando o servo de Abraão vai escolher a mulher para Isaac. O texto de Gênesis, capítulo 24, você pode anotar, versículo de 12 a 14, o texto vai nos dizer que aquele servo de Abraão, ele se prostra diante de Deus e faz uma oração para que o Senhor apontasse aquela mulher que haveria de casar com Isaac. E o Senhor então mostra para aquele servo quem seria a mulher para que casasse com Isaac. Todos nós conhecemos o versículo que diz: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Razão pela qual tudo o que fizemos, do menos importante ao mais importante, o Espírito Santo deve ser consultado antes para nos guiar em sua vontade. De que forma nós vamos consultar o Senhor para conhecermos a sua vontade? É por meio da oração, é por meio dessa prática espiritual tão importante que nos achegamos a Deus para entender o que Ele quer em nossas vidas. É bem verdade que nem sempre Deus vai dizer sim às nossas orações. E isso é maravilhoso, porque o não de Deus também é bênção em nossas vidas. Por isso é importante conhecer a sua vontade. Eu queria que você abrisse em Jonas, profeta Jonas, quando ele vai à igreja, quando ele vai à cidade de Nínive. Nós temos um momento muito interessante, aonde ele pede para que o Senhor desça com a sua justiça, com seu juízo, e para que aquela cidade fosse aniquilada. Em Jonas 3, versículo 10, diz assim: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. No capítulo 4, de 1 a 4, continua dizendo assim: Com isso desagradou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O que Jonas queria era que Nínive fosse destruída por conta dos seus pecados e por conta de terem desobedecido a Deus, pela forma como aquela cidade vivia na iniquidade e no pecado. Jonas levou para eles o Evangelho, a palavra do Senhor, a mensagem do arrependimento, e eles se arrependeram. E Deus, em sua infinita misericórdia, longânimo e benigno, perdoou o pecado daquela cidade e não os destruiu, porque eles se converteram dos seus maus caminhos. Então é bem verdade que nem sempre Deus vai nos responder da maneira como a gente quer, principalmente se a nossa vontade estiver em descompasso, estiver desalinhada, não estiver de acordo com o que Deus quer. Por isso é importante continuarmos orando para que o Senhor nos revele o seu querer. O outro ponto é como e pelo que orar. Como orar e pelo que eu devo orar. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, o verso 6, o Senhor vai nos ensinar sobre como devemos orar. Jesus Cristo está aqui com os discípulos e os discípulos querem saber como orar. Então Jesus Cristo disse para eles o seguinte, no versículo 6, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto
te recompensará. Então, um dos meios que o Senhor nos ensina como orar é em secreto. Oração em público não é proibido. E em Atos há muitos exemplos da igreja orando junto. A vigília é uma prática onde nós oramos juntos como igreja. Então a oração pública ela não é proibida pelas Escrituras. Tanto é que a nossa vigília, os encontros de oração que a gente faz semanais, elas são orações coletivas. A questão é que nesse caso da oração em secreto, o que quero estimular que você faça, o que Jesus Cristo estava querendo trazer para os discípulos a fazer, era que em nosso secreto nós estivéssemos com o coração voltados para Deus, em nosso particular, em nosso momento íntimo, para levar ao Senhor as nossas petições. Como diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 6 a 7, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então é muito importante que tenhamos essa prática em nossa vida, que é orarmos em secreto. E essa oração em secreto é o que nós chamamos de devocional. É o que você deve fazer diariamente, semanalmente. É o que eu faço. É tirar um tempo de qualidade reservado para colocar diante de Deus as minhas petições, para saber o que o Senhor quer para a minha vida, para meditar nas Escrituras, para que o Senhor cumpra em minha vida, na vida da minha família, os seus propósitos, para que o Senhor derrame o seu favor sobre a minha vida, sobre a minha família, para que eu me pareça mais com Jesus Cristo. É nesse secreto, é nesse particular, onde o Senhor nos responde, que nós precisamos mais ainda exercitar a nossa oração. Então, nós precisamos ter esse relacionamento íntimo, autêntico e firme, constante com Deus, que nos ouve em secreto. E nós devemos orar, como eu já disse, pela vontade de Deus. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. No capítulo 6 ainda de Mateus, no versículo 10, ele vai dizer: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus Cristo, usando esse modelo de oração, ele nos ensina a orar, pedindo a Deus que faça a sua vontade. E essa deve ser um dos motivos pelos quais nós devemos orar, para que o Senhor cumpra a sua vontade em nossa família, em nossa vida. E segundo ponto, pelo que eu devorai pelas autoridades. Provérbios 14, versículo 34, vai nos ensinar sobre isso. Eu queria que você abrisse Provérbios, capítulo 14, verso 34. Olha só o que o autor desse livro vai nos ensinar sobre oração. 14:34 diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Então nós precisamos orar para que o Senhor use as nossas autoridades, para que haja justiça em nossa nação, nos povos, nos países, nos continentes, para que a justiça verdadeira, ela seja de fato pregada, protegida e aplicada nas nações. O outro texto muito interessante é 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso de 1 a 2 também. Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Nós precisamos orar pelas autoridades, nós precisamos colocá-los diante das nossas orações, nossos governadores, os prefeitos, nossos presidentes, os deputados,
os vereadores, todos aqueles que estão investidos de autoridade. Nós cremos que o Senhor assim permitiu. Nós precisamos fazer deles o nosso alvo de oração, para que conduzam a nação, para que conduzam o mundo com justiça, com piedade e conforme a vontade do Senhor. Nós também devemos orar pelos nossos líderes. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 3: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Então nós precisamos orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos pastores, supervisores, líderes de célula, auxiliar, para que o Senhor continue guardando as suas vidas, para que o Senhor propague o Evangelho por meio deles, para que o Senhor proteja a família, para que o Senhor continue estabelecendo os seus planos e propósitos através dos seus ministérios. É importante orarmos pelas nossas lideranças. Nós precisamos orar também pelas nossas famílias. Em Jó, no capítulo 1, texto muito conhecido, Jó capítulo 1, verso 5 diz: de ocorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seus corações. Assim o fazia já Jó continuamente. Quanto tempo você gasta orando pela sua família? Quanto tempo você gasta orando pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos? Quanto tempo você gasta orando pelos seus líderes? Quanto tempo você gasta orando pelas autoridades? Quanto tempo você gasta orando para saber a vontade de Deus? Quanto tempo você gasta no seu secreto, no seu quarto escuta? Quantas vezes você faz isso durante a semana? Quantas vezes você se humilha diante de Deus em orações, em petições, em súplicas, em ações de graça? É um momento de reflexão, porque nós às vezes gastamos muito tempo orando apenas pelos nossos deleites, nossas vontades pessoais, para que o Senhor realize nossos sonhos. Somos egoístas em orações e deixamos de orar por tantos pontos importantes que o Senhor nos mostra em sua palavra, de orar pela igreja, de orar pelos enfermos, de orar pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, pelos ministérios da igreja. Eu acho muito interessante que nosso boletim de célula, ele consta lá os pedidos de orações, que estamos enfermos, a igreja perseguida, o COCAL, a nossa comunidade, os ministérios da nossa igreja. E quantas vezes você gasta tempo em oração orando por esses pontos? Se a sua oração hoje é uma oração míngua, uma oração de baixo nível, uma oração rasa, superficial, uma oração que você não gasta 5 minutos, não gasta 10 minutos e acha que orou muito, é porque você não ora por esses pontos. É porque você não amplia o seu campo de oração para que abranja todos esses pontos que o Senhor nos estabelece. Você primeiramente não os faz de maneira consciente, você não tem uma lista de oração, você ora sem saber pelo que está orando. E é importante que a partir de hoje você faça o seu caderninho de oração com seus pontos, os seus objetivos. E não somente isso, ore pela sua família, ore pela nossa igreja, ore pelos ministérios, ore pelas vidas que foram afetadas pela pandemia, ore pela comunidade do COCAL, pelas famílias que estão lá, pelos irmãos que estão lá, pelos líderes que estão lá, pela missão que é feita mensalmente. Ore para que o Senhor faça crescer os nossos membros, sim, que Ele esteja acrescentando aqueles que haverão de ser salvos em nosso meio. Ore para que a mensagem do Senhor alcance as famílias em nossa comunidade. Ore pela sua família, ore pelo seu pai, ore pelo seu irmão, ore pelo seu tio, ore pelas pessoas que você nunca mais viu, mas sabendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ore e continue orando por todos esses pontos. E nós precisamos ter disciplina e prática.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, vai nos dizer: orem sem cessar. Irmãos, orar dá trabalho. Orar exige disciplina e prática. Orar é entrar em guerra com a carne que se opõe a tudo que é espiritual. Se você for como eu, toda vez que você for orar, vai aparecer uma outra atividade que pareça mais interessante. Até mesmo lavar uma roupa, lavar uma louça, passar uma roupa, varrer uma casa, passar pano na casa, trabalhar, levar menino para a escola. Toda vez vai aparecer e vai parecer que essa tarefa é mais importante que a oração. Sabe por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. A carne não quer fazer aquilo que o Espírito quer fazer. Mas eu te desafio a fazer aquilo que John Piper disse para ele mesmo: seja homem e seja mulher, estabeleça um tempo de oração, estabeleça o horário de oração e os cumpra. Vá e ore, vá e faça. Você tem um horário para trabalhar? Você vai, você cumpre. Você tem um horário para todas as suas outras tarefas e programações que você julga ser indispensável? Você vai e você cumpre. Também seja homem e também seja mulher, para dizer: tal dia, tal horário, eu vou para o meu quarto, eu vou para o meu secreto e eu vou orar. Independentemente do que apareça, qualquer que seja a atividade, vá e ore. A não ser que seja um caso de urgência, um imprevisto relevante que o impeça de orar. Se não for isso, meu irmão, vá e ore. E quanto mais você fizer, mais você vai crescer. Porque oração, orar bem, exige disciplina e trabalho. O pastor da igreja da Coreia do Sul, ele ora praticamente 3 a 5 horas por dia. E os seus presbíteros não sabiam por que ele tinha aquela prática de oração. E um dia ele os chamou para orar em sua casa, para que eles pudessem orar também esse grande intervalo de tempo. E ele primeiro permitiu que os presbíteros orassem. E eles começaram a orar, deu 10 minutos, 15 minutos, e glória a Deus, e aleluia. E quando chegou ali perto dos 20 minutos, já estavam cansados, porque oraram por tudo e não oraram por nada ao mesmo tempo. Não tiveram disciplina, não tiveram sabedoria e prática na oração. E aí ele foi ensinar que ele tinha uma lista de oração, ele tinha pontos no seu caderninho em que ele ia orando, meditando e passando um após o outro até cumprir a sua lista de oração. Assim ele chegava em 3 horas, em 5 horas, de maneira tranquila, porque ele tinha bastante coisa para orar, bastante assunto para orar, sem que ele se preocupasse no momento da sua oração de ficar lembrando vários pontos, porque já estava anotado. Isso é descarregar a sua mente nesse papel, isso é sabedoria, isso é disciplina. E assim você vai crescer em oração. E eu queria falar sobre jejum. O jejum é uma outra prática espiritual que nos fortalece e nos ajuda a viver a vontade do Senhor. É entender que o jejum é uma abstenção por certo período de tempo de alimentação ou alimentação e bebida, o que nós chamamos de jejum absoluto. O jejum, então, é isso, é você deixar por um certo período de tempo de se alimentar. Alguns deixam o café, outros deixam o almoço, outros deixam o jantar, outros passam o dia inteiro sem se alimentar. Existe o jejum tanto só de alimento, existe o jejum de alimento e líquidos, que é o que nós chamamos de jejum absoluto. E nós encontramos na Bíblia alguns períodos de oração. Nós iremos observar lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Êxodo 34, 28 vai nos dizer que e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O momento onde Moisés esteve escrevendo as palavras que o Senhor esteve lhe dizendo ali no monte. E ele esteve lá 40 dias e 40 noites e não comeu pão e nem bebeu água.
Nós então temos aqui um jejum de 40 dias, é um período. Nós também temos um jejum de um dia, que está lá em Juízes, capítulo 20. Capítulo 20, verso 26. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde perante o Senhor, ofereceram holocaustos e oferta pacífica. Nós temos aqui então o jejum de um dia. E a Bíblia vai nos trazer diversos outros momentos de jejum. Nós temos o tão conhecido jejum de 3 dias, que está lá no livro de Esther, capítulo 4, verso 16, aonde Esther buscou saber a vontade do Senhor sobre aquela situação onde o seu povo estava em risco iminente, onde nós temos aprendido inclusive ao longo desses domingos sobre o livro de Esther. E o importante é que você estabeleça um período de jejum adequado à sua realidade e que se torne eficaz em mortificar sua carne. É necessário que esse período de abstenção de alimentos sirva para esmurrar sua carne. Algumas pessoas fazem alguns jejuns e que nós entendemos que não é o jejum bíblico, embora há sim um benefício, um proveito. Tem gente que faz jejum de refrigerante, faz jejum de chocolate. Eu entendo que é uma disciplina. Se o objetivo de fato é crescer, é estabelecer durante aquele período de abstenção um momento de oração, de conhecimento do Senhor, é válido. Mas o jejum bíblico, o jejum que esmurra a nossa carne, o jejum que de fato mostra para a nossa carne que nem só de pão vive o homem, é o jejum de alimento, onde nós estabelecemos um período que julgamos ser adequado à nossa condição, onde a gente pode suportar, embora a gente vai passar uma privação, um período de dificuldade, porque estamos retirando um alimento da nossa rotina, mas isso serve para crescermos espiritualmente. Serve para que naquele momento onde nós estamos nos negando, esmurrando a nossa carne, de fato nos diminuindo, para crescermos espiritualmente, para termos mais do Senhor. Nós temos alguns propósitos de jejum. Nós podemos ter como propósito de jejum humilhar a nossa alma diante de Deus. Eu acho isso muito interessante no Salmos, capítulo 35, verso 13. Olha só, Salmo 35, 13 vai nos apontar o seguinte: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram panos de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. O salmista está dizendo que uma das práticas espirituais da qual ele afligia sua alma, da qual ele mostrava para sua alma que ele precisava ter mais do Senhor, que ele precisava se humilhar, ele se afligia a sua alma, que o entendimento é se humilhar diante de Deus. É como diz aquela música, que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja. O jejum é essa prática, de fato, de humilharmos a nossa alma diante do Senhor. Nós podemos também jejuar por alguém que esteja enfermo, para que entendamos a vontade do Senhor diante daquela enfermidade. 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 15 a 25, nós iremos ver nessa história um jejum por pessoas que estavam enfermas. 2 Samuel vai nos ensinar exatamente sobre esse motivo, essa prática de oração. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis.
e não comeu com eles. Aos 7º dia morreu a criança. Temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhes os seus servos: que é isto que fazes? Pela criança viva jejuastes e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e come pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor não se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-se e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. É uma história muito interessante. Davi jejuou para que essa criança fosse curada e para que vivesse. Davi jejuou para entender a vontade do Senhor. Mas a criança morreu porque a vontade do Senhor era que a criança morresse. E ele também entendeu após o jejum que essa era a vontade de Deus e ainda assim o glorificou. Não há problema jejuarmos por pessoas que estão enfermas. Mas também não quer dizer que o nosso jejum vai levar à sua cura. Não quer dizer que pelo jejum Deus vai ter que curá-la. Mas é como o próprio Davi diz: através do nosso jejum Deus pode estabelecer o meio para que haja essa cura. Mas também se o Senhor não curar, nós iremos entender e nos submeter à sua vontade. Nós podemos jejuar pedindo o favor de Deus, a ajuda de Deus. Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 26, diz que se humilharam perante o Senhor e jejuaram perante o Senhor para buscar o seu favor e a sua ajuda. Nós podemos jejuar pelo povo de Deus para que Deus haja de misericórdia sobre a sua igreja e para que se arrependam, para que a condição do coração desobediente seja mudado. Nós podemos ver isso em Neemias, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Olha só o que vai dizer. Neemias, capítulo 1, de 1 ao 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. E acerca de Jerusalém disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tudo eu, ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei-me por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de tudo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitardes,
rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Neemias faz esse jejum e oração, buscando em Deus misericórdia, buscando para que o Senhor perdoe o povo, buscando em Deus a longanimidade, a sua graça. É importante jejuarmos também pela igreja. É importante jejuarmos pelos nossos familiares, para que se arrependam, para que o Senhor derrame da sua graça, sua longanimidade, para que este povo que está ao nosso redor, pecando contra Deus, vivendo uma vida desordenada, transgredindo a palavra do Senhor, não se sujeitando à palavra do Senhor, que se convertam, que guardem os mandamentos, que os cumpram e que o Senhor volte o seu rosto sobre eles em favor, em misericórdia, em longanimidade. Nós temos jejum coletivo na Bíblia, como eu já falei em Esther, capítulo 4, é o jejum coletivo para que o Senhor livrasse, para que o Senhor protegesse aquele povo. Nós temos jejum para suportar as aflições, as lutas, os tormentos, Salmo 109, verso 20 e 24. Salmo 109, 20 e 24. A Bíblia nos ensina o seguinte: tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia, porque estou aflito e necessitado. Dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Olha o nível de jejum, de intensidade e de frequência com que o salmista está jejuando em razão da sua condição de aflição, de luta, de tormento pelo qual ele está passando. Os joelhos já estavam trôpegos, vacilantes, e ele já estava magro de tanto jejuar a Deus. É importante jejuarmos ao Senhor em razão das lutas e aflições. Há muitos outros propósitos de oração e jejum na palavra do Senhor. E eu acho interessante uma frase que diz: Deus fará com que o prego entre na tábua. O Senhor fará com que o prego entre na tábua. Isso é certo, Ele é soberano. Já decretou que o prego vai entrar na tábua. Mas Ele quer fazer isso usando as marteladas das nossas orações e do nosso jejum. Eu acho muito interessante também o que John Piper disse. Ele vai continuar orando pelos seus familiares. Ainda que na oração milésima os seus familiares se convertam, mas ele saberá que ele foi um participante daquele processo onde o Senhor levou aqueles corações a se converterem. O Senhor fará que determinadas pessoas sejam curadas, mas eu quero fazer parte desse processo. Eu quero que o Senhor me use para que uma das marteladas, a qual esse martelo entrará na tábua, seja a minha oração e seja o meu jejum. Que o Senhor te abençoe, que você possa crescer em jejum e oração, que o Senhor esteja a crescer em tua vida e que você diminua através dessa disciplina e dessa vida cristã que nós estamos ao longo dessas palavras tentando fazer com que a igreja cresça, para que nós também cresçamos. Deus te abençoe.